Falando aqui direto do estúdio da TV ABF, na ABF Franchising Expo 2014. Vamos agora conversar com o Walter Batista, ele que é consultor de negócios da ABF. Vamos falar um pouco sobre os produtos financeiros e as novidades. Walter, obrigada por estar aqui conosco. Sempre um prazer. Para começar, queria que você me contasse um pouquinho da evolução dos produtos financeiros dirigidos ao segmento de franchising. Perfeito. Ao longo desses 7 anos, a ABF alinhou parcerias com todas as instituições financeiras do país, exatamente para que possamos disponibilizar aos nossos associados e os franqueados soluções de crédito. Percebemos que ao longo desses 7 anos, as instituições financeiras perceberam a necessidade de evoluir na disponibilidade dessas soluções. E é o que vem ocorrendo. Se, por um lado, nós temos os produtos tradicionais de prateleira, as instituições estão se aprofundando nos planos de negócios dessas redes franqueadoras, percebendo as particularidades envolvidas no plano de negócio, de modo que, no momento em que o candidato busca o financiamento, ele possa ter um financiamento que se ajuste às particularidades do negócio, tais quais a necessidade dele ter um financiamento com carência adequada ao processo de maturação do negócio, como também perceber a oscilação em termos de faturamento ao longo do ano, de modo que essas variáveis no seu movimento não venham interferir no momento em que ele vai amortizar o seu financiamento. Olha que interessante. E eu imagino que depois de 7 anos, os bancos já estão entendendo melhor o sistema de franchising. E eu queria saber um pouquinho quais são as novidades, o que a BF tem aí de trabalho de novidade na área de financiamento. Perfeito. Se por um lado nós temos todo o sistema financeiro já alinhado com essa parceria, nós também buscamos sempre novas alternativas. E esse movimento começou. Agora estamos nos aproximando dos bancos de médio porte, bancos que também têm crédito para disponibilizar aos associados em condições extremamente competitivas. Nessa linha, acabamos de celebrar mais uma parceria. Pan Soluções é uma instituição financeira que celebrou uma parceria conosco, já está presente na feira e com condições extremamente diferenciadas em termos de custo e prazo. E, por serem especialistas nessa solução de crédito, o compromisso deles é uma resposta à solicitação no menor lapso possível. Puxa, isso é bom, né? Queria entender um pouquinho quem pode procurar um financiamento específico para o segmento de franchising. Ele é voltado para franqueados ou franqueadores? Perfeito. Hoje, as instituições financeiras disponibilizam crédito tanto para a franqueadora como para os franqueados. No caso da franqueadora ter um plano de expansão, que inclui também a implantação de unidades próprias, ele terá acesso a esse crédito. Por um outro lado, aquele empreendedor que tem, no momento em que ele participa de um evento desse, o sonho de ter o seu próprio negócio, as instituições financeiras disponibilizam ele soluções para complementar esse capital, quer seja para a implantação, como também para aquele franqueado que já tem o seu negócio, ele poderá buscar também essas instituições financeiras para um recurso para a expansão ou modernização do seu negócio. Isso é bom, né? Queria entender um pouquinho as vantagens. Por que um empreendedor pode buscar o financiamento e fazer a grande diferença no negócio dele? Perfeito. Nós observamos muitas vezes que o empreendedor, quando se identifica com uma determinada rede, tomou a decisão de qual negócio ele irá implantar, muitas vezes ele não se aprofunda na análise do plano de negócio e nas características daquele negócio. Em especial, o processo de maturação do negócio para que ele atinja um ponto de equilíbrio em que ele comece a ter uma situação mais confortável. Nesse sentido, é fundamental que esse candidato perceba, sim, que as instituições financeiras estão ali para complementar o capital, lembrando sempre que ele pode ter, sim, o recurso para a implantação do seu negócio, mas ele não pode se esquecer que o período de maturação exigirá dele a necessidade de uma reserva de capital, o chamado capital de giro. Então, é fundamental que ele
Na hora que analisar um plano de negócio, perceba o período médio de maturação e perceba com mais profundidade a necessidade desses recursos para ele passar por esse período. E às vezes vale a pena ele guardar o dinheiro que ele tem para usar como capital de giro, que se ele for um banco buscar uma linha de capital de giro, normalmente juros é maior, Perfeito. E utilizar linhas mais baratas na fase de investimento, né? Perfeita a sua colocação. E eu queria entender, para uma pessoa que pretende buscar um financiamento no banco, o que ele precisa se preparar? Perfeito. Primeiro passo, ele tem que se identificar com uma atividade em que ele efetivamente tem essa sintonia, ele se identifica. Se porventura for uma área de alimentação, que ele se identifique em andar num ambiente em que ele vai lidar com temperos, com aromas e efetivamente... Muitas vezes horário de trabalho de final de semana, se é área de restaurante. Sim. Essas particularidades, sabendo especificamente nesse caso, o rigor da vigilância sanitária com relação a essa atividade. E você acha que ele precisa já ter conta no banco, na instituição financeira que ele pretende buscar um financiamento? Tem que ter algum histórico, preparar documentação, certidão de negativa de débitos, esse tipo de trabalho mais burocrático? Não. A princípio, todas as instituições financeiras parceiras fazem uma análise preliminar do plano de negócio da rede franqueadora. Ele fará sempre uma análise de risco baseado nos dados que a franqueadora irá disponibilizar. O candidato ou empreendedor que necessita desse complemento de capital, ele não precisa ter relacionamento com a rede. Entretanto, o relacionamento existente poderá facilitar em muito na negociação com aquela instituição financeira, porque o relacionamento poderá contribuir para a agilidade do processo, visto que ele já tem um cadastro naquela instituição, poderá interferir nas condições de taxas e prazo por conta do histórico já existente. Mas, repito mais uma vez, caso ele não tenha relacionamento com a instituição, as portas estarão abertas desde que aquela rede tenha já um relacionamento com a instituição. E aí, na hora de escolher, né? Hoje a ABF já desenvolveu produtos com praticamente todas as grandes instituições, agora começando com instituições de um novo perfil. O que considerar na hora de escolher? Qual deles é o melhor para aquele candidato? Perfeito. Acho que o primeiro passo, como eu disse anteriormente, é a atividade que ele se identifica. Segundo passo, fundamental, perceber o plano de negócio da rede, as tipologias de lojas, o volume de investimento necessário para implantar uma unidade e, paralelamente, verificar a sua disponibilidade. Por um outro lado, é recomendável para aquele que irá buscar crédito, verificar também as condições definidas pela instituição financeira, quais sejam, em especial, o tipo de garantia a ser oferecida. Agora, a tomada de decisão passa também e necessariamente por consulta a franqueados que já têm uma unidade daquela rede franqueadora. É fundamental que ele perceba o nível de satisfação dos franqueados que já estão inseridos naquele mercado. Então, quer dizer que, diferentes instituições têm exigências de garantias diferentes. Esse pode ser um critério na hora do candidato escolher um banco como seu parceiro para o financiamento, além das condições, né? Taxas de juros. Sim. E agilidade no processo, que eu acho que é um dos grandes desafios. E complementando também, a rede franqueadora que fecha uma parceria com aquela instituição financeira, ela também é um componente importante na hora que o banco estabelece as condições de financiamento, porque o banco fará uma análise de risco observando o histórico dessa rede no mercado, em termos de mercado, capilaridade, porque é em cima dessa análise também que se comporá o percentual do total do investimento que a instituição irá disponibilizar, como também as condições envolvidas que serão repassadas a esse candidato. É importante, uma vez escolhida a rede franqueadora, entender e conversar quais das instituições que fizeram uma boa análise e que têm uma boa oferta para aquela rede. Com certeza. Muito bom, Walter. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sempre à disposição.